2 e 3. Fala conosco, Deus, nós estamos com sede de ouvir a tua voz. Tema da noite: o grande combate, irmãos, você contra você. E quem é que vai vencer? Vamos ao texto bíblico. O texto bíblico está em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, versículo de número 8. Esse é um capítulo muito especial da Bíblia Sagrada, porque de uma forma profética, o apóstolo Paulo, ministrando a Timóteo, ele fala dos últimos dias que estavam a mais ou menos 1960 anos dos dias em que esse texto foi escrito. E ele contou para Timóteo: olha, lá nos últimos dias, daqui a 1960 anos aproximadamente, a sociedade vai estar dessa forma. E ele dá os últimos sinais dos perigos que nós vamos correr estando inseridos neles. E por isso eu deduzo que a volta de Jesus está de forma muito próxima, eminente para acontecer, por causa dos sinais que o apóstolo Paulo nos entrega nesse capítulo. Até recomendo a você que, chegando em casa, senta num lugar e lê esse capítulo todo, para você ver que coisa incrível. Ele dá os sinais de como vai estar a mente das pessoas nas últimas horas antes do arrebatamento. Pessoas que são intolerantes, orgulhosas, violentas, amantes de si mesmos, mais amantes do dinheiro do que a obediência a Deus. E aí ele sai descrevendo. Lá no 8, nós temos o texto que nos interessa. Ele vai falar de dois personagens que passam a ser o sujeito principal dessa oração aqui. Ele diz o seguinte: do mesmo modo que Janes e Jambres, são dois nomes obscuros, né? Que a gente não ouve muito falar na Bíblia Sagrada, mas eles foram muito importantes na construção da libertação do povo hebreu do Egito. Então ele diz: do mesmo modo em que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também essas pessoas que estão com as suas mentes sendo transtornadas pelo processo de ataque do inimigo nas emoções, na mente dos crentes da última geração. O Paulo está fazendo uma comparação entre a oposição de Janes a Jambres. Quem sabe o que foi que Janes e Jambres fez? Levanta assim a mão. Não, né? Ninguém quase, né? Ou ninguém. Deixa eu contar o que Janes e Jambres fez, para você entender. Depois a gente conclui a leitura do texto. Quando Deus convocou Moisés para voltar ao Egito, o Moisés tinha uma insegurança. Ele disse assim: como é que eu vou convencer a Faraó que foi você que falou comigo? E Deus, olhando para Moisés, disse: o que você tem na mão, Moisés? Ele disse: uma vara, um cajado. Ele disse: então os milagres vão se processar a partir desse cajado. E quando o Moisés se apresentou para Faraó, que começou a fazer sinais miraculosos com aquela vara, com aquele cajado, o Faraó chamou os dois maiores ilusionistas do reino, que eram chamados de Janes e Jambres, para que eles pudessem fazer os mesmos sinais que Moisés fizeram, para que eles pudessem provar que aquilo que Moisés estava dizendo, que Deus tinha comissionado a eles para libertar, ele e Arão, para libertar o povo hebreu da escravatura egípcia. Então eles vieram para fazer os mesmos sinais que Moisés estava fazendo com Arão. Por isso que a Bíblia fala que eles se levantaram em oposição. Aí o Paulo faz um paralelo dizendo que nessa geração que a gente está inserido, as pessoas com essas mentes adoecidas, egoístas, amantes de si mesmos, arrogantes, zombadores de Deus, não obedientes aos pais, fariam a mesma oposição aos crentes dessa geração que os Janes e os Jambres fizeram a Moisés e a Arão. E aí o texto continua dizendo que são homens que têm a mente completamente corrompida. Que homens? Esses dessa geração que Paulo está sinalizando como a última geração, e a evidência dos últimos sinais são essas: mentes atacadas pelo inimigo e transtornadas por opressão. A palavra certa é essa. Então ele diz: essas mentes totalmente corrompidas
elas vão afetar o andamento e a comunhão de muitos irmãos dentro da igreja, e por isso eles são reprovados na fé. É isso que esse texto está dizendo. Havendo lido, nós vamos escalar agora a mensagem pensando no primeiro tópico. Está travado, os meninos passam lá para o primeiro tópico. A sua mente manipulada. Queridos, se eu começasse essa mensagem perguntando a você: consegue aí identificar um ataque feroz do inimigo em algum tempo da história bíblica? Eu fico pensando que talvez uma referência e uma indicação unânime seja o ataque de Jó, porque esse foi muito feroz, enigmático, surpreendente, sem avisos, e desestruturou a vida de Jó em todas as instâncias, né? Afetou finanças, estabilidade emocional. Seus amigos vieram e criticavam ele o tempo todo. A própria mulher de Jó, vendo o seu estado de penúria, disse para ele: é melhor você amaldiçoar o seu Deus e morrer. A saúde foi afetada, porque da segunda vez que Satanás apareceu diante de Deus e ainda não tinha conseguido lograr êxito naquele ataque a Jó, ele pede permissão para atacar na saúde, e quando ele tem essa permissão, ele literalmente desfigura o corpo de Jó. O estado de penúria era tão grande que a Bíblia diz que Jó pegava um caco de telha para ficar tirando os excrementos dos tumores malignos que brotavam na parte externa do seu corpo. Era uma coisa terrível. Ficou pútreo, fedia tanto que a Bíblia diz que o seu hálito era tão fétido que as pessoas evitavam de conversar com ele de perto. Era difícil a situação de Jó. Talvez você identifique. Jó eu identifico como um grande ataque do inimigo. Talvez você lembre daquele banho que se tornou o banho mais conhecido da Bíblia, porque o diabo usou a Batseba, que era uma mulher belíssima, para induzir ao erro um dos homens mais poderosos que Deus já teve nessa geração, Davi. Mas irmãos, todos esses ataques são ataques que vieram do exterior e alcançaram o interior do homem. Quando o ataque vem de fora para dentro, você consegue rechaçar, consegue neutralizar, consegue identificar com mais facilidade. O grande problema é quando o ataque vem de dentro para dentro, quando a luta que se estabelece é você contra você mesmo. E isso já aconteceu desde o princípio. Porque quando você vai ver o que o diabo fez, Satanás fez, incorporado em uma serpente, na vida de Eva, é literalmente uma manipulação do pensamento de Eva. E ele usa técnicas de ilusionismo. Porque quando você vai estudar como é que se estabelece o ilusionista é uma profissão que você encontra ela na terra. Tem pessoas que vivem disso profissionalmente, usa princípios científicos, princípios psicológicos, muitas habilidades com mãos, com a fala, e usa sobretudo de uma distração da mente para que você veja coisas que na verdade não está acontecendo. Eu um dia estava numa convenção numa fábrica japonesa de rolamentos, e me chamaram a mim e um colega que estava do lado meu. O camarada tirou a gravata do colega que estava do meu lado e tirou o meu relógio. Esse relógio aqui, que é de pulseira de silicone e é difícil de colocar e de tirar, tirou do meu braço. E você acredita que eu não senti? Só vim perceber no final da palestra dele, porque no final da palestra dele ele olhou e disse assim: cadê o pastor que veio aqui à frente? Pastor, estando nessas reuniões, você sabe, vira caricato, né? O alvo principal daquele que está ali na frente, né? E é o pessoal da diretoria da fábrica dita, né? Nós temos um pastor aqui no meio. Aí o pastor é o primeiro a ser chamado. Aí ele perguntou: pastor, diga aí as horas, porque eu estou pensando que eu estou passando do tempo que a NTN me deu para falar aqui. Quando eu peguei, e cadê o relógio? Eu disse: homem, você roubou meu relógio, eu não vi.
mas ele trabalhou a técnica da distração da minha mente para fazer isso. Eu sinceramente não vi. Quando o diabo se apresentou a Eva tinha uma instrução de Deus, que era não comer de uma fruta específica que estava no meio do paraíso. E ele vai trabalhando com sugestionamento na mente da Eva. Foi assim que Deus disse: não é para comer de fruta nenhuma, de todas as frutas que brotam no paraíso, que é para distrair a mente. A mente de Eva começou a pensar: não, como é que foi que Deus disse? Foi assim, não foi assim? Você acha que a Eva, ela comeu daquele fruto porque estava com fome? Foi não, irmãos. Quem estava com fome foi Esaú. Você está confundindo os personagens bíblicos. Você acha que a Eva confundiu aquilo que o inimigo estava sugestionando para ela, porque ela foi muito atraída pela beleza daquele fruto? Dizem que foi maçã. Se foi maçã, não era motivo dela ter sido atraída, porque a manga é uma fruta muito mais bonita e mais saborosa do que a maçã. E para mim, irmão, se tiver um saputi, pronto, aí o negócio é sério, eu me derreto por ele. Agora, pensa bem comigo. Ele vai trabalhando com Eva, e daqui a pouco ele vai dar uma sugestão a Eva, porque ele acompanha as nossas vidas. Se não ele, mas ele tem demônios territoriais que acompanham e contam o que está acontecendo com a gente. Eu tenho uma desconfiança pessoal, que a Eva estava passando um problema pessoal na vida dela. Não sei qual, talvez uma desarmonia na sua relação com Adão. Ah, pastor, você está dizendo coisa que não está na Bíblia. Não, eu estou sugestionando o que pode ter acontecido. Você que está querendo encrencar comigo. Eu não estou dizendo que está na Bíblia. E eu penso que quando ele sugere para ela: se você der uma mordidinha, você vai ser igual a Deus. Aí ela pensou numa fração de segundos. Estava atraída, distraída na sua mente. Então, se eu vou ser igual a Deus, eu resolvo todos os meus problemas. Porque não é assim que Deus faz? Deus resolve todos os seus problemas sozinho, não precisa de ninguém. E atraída por aquela manipulação emocional, ela vai lá, pega do fruto e dá a primeira mordida. Irmãos, o diabo sempre, desde Eva, percebeu que o melhor campo de batalha e onde ele mais leva vantagem na vida do crente é dentro da mente, porque ele não vai precisar de elementos externos para nos vencer. Quer ver uma coisa que a história recente nos mostra, que foi um dos ataques de guerra mais inteligentes que já aconteceram na história da humanidade? O 11 de setembro. Sabe por que isso? Porque o Bin Laden atracou os americanos com os americanos. Eles jamais imaginariam que a frota comercial deles pudessem virar alvos e instrumentos do ataque do inimigo. Eles plantaram árabes dentro desses aviões, que inclusive fizeram cursos de piloto para pilotar Boeing dentro da própria nação americana. E aqueles homens sequestraram vários aviões. Eu me lembro que o meu menino mais velho estava morando, fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e ele ligou apavorado: pai, onde você está? Eu falei: eu estou no trabalho. Ele disse: liga aí a televisão, pai, os Estados Unidos estão sendo atacados. Eu disse para ele: rapaz, você é louco. Os Estados Unidos, painho, um avião entrou dentro do Capitólio. Eu disse: não, isso é ilusionismo, o diabo está iludindo a sua mente. O Capitólio é o centro nevrálgico da defesa americana. É impossível alguém penetrar dentro dos ares americanos e arremeter um avião dentro do Capitólio. Pai, o avião era americano. E os outros aviões que estão todos dominados, estão noticiando aqui na televisão e nos rádios, estão todos dominados, ninguém sabe o que é, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe quem projetou, quem arquitetou. No primeiro momento o desespero era geral. Quando eu liguei a televisão, o segundo avião estava entrando nas Torres Gêmeas, eu fiquei olhando assim, apavorado. Daqui a pouco o fogo começa a pegar naquelas torres e as torres caem. O Bin Laden concebeu a ideia maligna de atacar os americanos com os americanos. Mas isso não é novo. É Satanás quem faz isso desde o princípio. Ele pega a minha mente, manipula meus pensamentos, manipula minhas ideias, manipula o meu conhecimento, para que eu possa me tornar o adversário de mim mesmo.
Qual foi o adversário de Eva? Ela própria. Ele manipulou a mente dela a ponto de que ela queria ser Deus para resolver os seus problemas. Veja o que eu coloquei aqui, e eu quero que você leve essa frase para pensar nela durante o seu caminho de casa. Toda grande queda espiritual começa com uma pequena concessão mental. Nenhuma queda espiritual, invariavelmente, ela acontece sem primeiro o inimigo não infectar a sua mente, as suas emoções, as suas ideias. E é assim, irmãos, que ele arquiteta os piores ataques às nossas vidas, porque nós vamos oferecer para ele a nossa própria mente, para os combates que ele quer estabelecer. A proposta do Evangelho sempre foi conversão e nunca adesão. Como cristão, você precisa entender que a sua mente ela é um campo fértil de batalha, onde você vai desenvolver contra o inimigo as suas piores lutas. Substancialmente agora que Paulo nos avisou pelos sinais proféticos que é na nossa geração, não que Janes e Jambres tenham sido reeditados pelo inimigo nas nossas vidas, mas muito pior que isso, ele tem espalhado uma multidão de pessoas opressas nas suas mentes, que sem fé, egoístas, desobedientes, intolerantes, homens amantes de si mesmos, todo dia estão do nosso lado, tentando inocular a operação do Espírito Santo nas nossas vidas. É só você conviver com uma pessoa do seu lado que não desenvolva uma fé em Cristo, que não tenha passado pelo processo de conversão, que se você não tiver cuidado, isso se torna altamente infecto contagioso. Pecado, irmãos, se transfere de um para o outro. Ninguém nunca peca sozinho, sempre teve a indução de um outro na hora que você pecou. E o inimigo trabalha assim, olha, com essa indução. Uma mente adoecida adoece uma centena de mentes. E se o crente, irmãos, está na igreja por adesão, e creia, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja por adesão. O papai levou ele para os cultos desde pequenininho, ele já nasceu na igreja. Meu filho, você é crente desde quando? E o pastor, eu sou crente desde sempre, porque foi meu papai que levava a mim para a igreja. Nunca fez um processo de conversão, nunca teve um encontro que mudasse a sua mente. Está na igreja, irmãos, mas é como se a igreja fosse assim, um clube. Você entendeu? Crê, ele crê, mas é muito diferente de crer e ser transformado. E a transformação ela não acontece na carne, ela acontece na mente, irmãos. A mente ela é a geradora de toda a transformação do corpo. Quando você diz eu não vou pecar, essa mão não vai ser usada para que eu coloque essa mão naquilo que não é meu, naquilo que eu não posso colocar. É a sua mente quem dá esse comando, e é a sua mente quem tem que ser convertida. E esse negócio de as pessoas chegarem dentro de uma igreja e fazerem adesão e não conversão é tão sério que quando Jesus chegou à terra, essa era a chave ministerial de João Batista. Ele veio para combater a adesão, porque o judeu achava, se eu sou parente de Abraão, pronto, já aderi ao judaísmo, sou circuncidado e sou salvo. E o João Batista veio rasgando essa convicção falsa das mentes dos judeus. Vocês são, na verdade, uns sepulcros caiados, seu bando de raça de víboras. A mensagem era dura, mas por quê? Porque eles achavam que por adesão ao judaísmo já iriam estar encaminhados para a salvação. Crer, irmãos, sem ter a mente transformada, é permanecer preso com a chave da liberdade nas mãos. Você entendeu o que eu estou falando? Como tem gente, irmãos, que estando dentro de uma igreja, ainda não passaram por esse processo de conversão,
O processo de conversão atrai as ministrações de Deus, atrai a presença de Deus, atrai as visitações do Espírito Santo. Aqui em Maceió a gente não tem muito esse conceito, sabe por quê? Porque os clubes que nós tivemos, Alagoinha, Fênix, Alagoana, o Jaraguá Tênis Clube, sabe o que aconteceu com esses clubes? Todos quebraram. Sabe quem quebrou esses clubes? A praia. Porque nós temos as mais belas praias do Brasil e é de graça você ir para a praia. Mas em qualquer centro urbano desenvolvido, que a pessoa não tenha praia, o indivíduo paga uma anuidade dividida em meses para ser membro daquele clube, porque ele indo para o clube tem piscina, tem quadra de tênis, tem quadra de vôlei, tem quadra de futebol, e aí eles vão para lá para se divertir no final de semana, para a prática de exercício e também para sociabilização. E tem alguns que, para serem mais completos, ainda botam uma churrasqueirazinha lá para o cara fazer um churrasquinho, né? Que aí o negócio fica melhor ainda. A gente não tem muito esse hábito aqui por causa das praias, mas tem gente que chega na igreja e parece que ele está assim num clube, você entendeu? Ele sociabiliza todo final de semana, não tem anuidade, mas ele dá alguma coisa parecida, né? Que a gente chama assim de dízimo. É como que se ele pagasse para participar daquele clube, e ele está ali literalmente aderindo a todas as atividades daquele clube. Mas sabe, a proposta de Deus para o crente nunca foi adesão e sim conversão. E você percebe a diferença se você for para os sinônimos. Quando você pega o sinônimo de conversão, converter é reverter, mudar o quadro, alterar o sistema emocional das coisas que você crê, transformar, modificar a mente, passar a viver de forma que agrada a Deus, se comprometer com santidade, regular os seus pensamentos e não pensar aquilo que não agrada a Deus. Isso é converter, irmãos. Agora aderir é juntar-se, é participar, é entrar e inscrever-se, é fazer parte, e só isso. Mas sabe, o diabo é astuto, e ele sabe que no meio da igreja a metade é convertida e a metade está lá por adesão, foi convencida que ali é um bom lugar. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia Sagrada. Jesus entregou uma palavra, 10 virgens. Se eram virgens, Jesus estava falando da membresia da igreja. 5 tinha lamparina, tinha azeite, tinha fogo. 5 estavam puras, eram prudentes, estavam preparadas, aguardando a volta de Jesus, cheias do Espírito Santo. Mas 5 tinham lamparinas, tinham o pavio, o fogo tinha, mas já estava fumegando, porque o azeite foi se acabando, e na hora que elas quiseram azeite, não tinha azeite. Irmão, se você estiver sentado do lado de alguém que o azeite está pouquinho, se ele pedir do seu azeite, diga: do meu não, o meu só serve para mim, o meu eu paguei um preço na oração, no jejum. Foi o que aquelas 5 virgens disseram: divida o teu azeite comigo. E elas disseram: não, problema é de vocês que não buscaram a presença de Deus, não transformaram as suas mentes, não estão alimentadas pelo Espírito Santo. Agora está faltando azeite, eu vou dar do meu? Não, daqui a pouco falta para você e para mim. Saíram para pegar azeite fora da presença de Deus. Quando elas voltaram, irmãos, Jesus já tinha voltado, levou as 5, e aquelas 5 ficaram lá de fora. Eu sempre achei que o relógio do arrebatamento está na Bíblia em vários textos e situações. Essa de Paulo aqui, no capítulo de número 3 de 2 Timóteo, é uma delas. Mas Sodoma e Gomorra é outra delas. Aquelas cidades transtornadas pelo lesbianismo, homossexualismo e sexo sem limites. A maldade daquela cidade se tornou tão grande, e é assim que o mundo caminha, viu? Antigamente você via essas coisas bem distante, a gente se horrorizava dizendo: gente, eu me lembro, eu passei por esse processo, eu fui na Europa, eu cheguei na Holanda, meu Deus, tem uma rua lá que as pessoas ficam na porta da loja, lá numa vitrine, oferecendo seus corpos. Que coisa horrível. As pessoas tomam droga na praça pública.
Aí vem para o Brasil. Gente, eu fui em São Paulo, eu vi 2 homens de mão dadas. Que coisa! Aí o negócio vai vindo. Eita, fui em Recife, já tinha. Aí você vai depois no shopping aqui. Não, eu já vi no shopping em Maceió. Aí você vê uma pessoa da igreja, diz: olha para o meu filho resolveu fazer uma outra opção na sua sexualidade. Você vê que o negócio está vindo de longe e se aproximando. Irmãos, foi isso que fez Deus perder a paciência em Sodoma e resolveu destruir aquela cidade. Ele arranca a única família de crentes que tem ali, a família de Ló. A família de Ló, ela é o tipo, a representação, o símbolo da igreja. A igreja vai ser arrancada antes que Deus lance sobre esse mundo os sinais do seu juízo. A família de Ló foi arrancada. Ló consegue sobreviver àquela fuga, as filhas também, a esposa não. O quadro profético estava delineado. A esposa de Ló, ela é a representante da igreja apóstata, da igreja que aderiu ao cristianismo, não se converteu ao cristianismo. A pergunta é: tu é um afiliado da Gênesis, ou tu é um convertido em Jesus que congrega dentro da Gênesis? Você é alguém que luta todos os dias para não restituir o pecado na sua mente, ou você é alguém que com a mente natural você já está conformado? Não, pastor, não é bem assim. Você está muito radical nessa noite. A mente do homem já nasce natural. Você não nasce espiritualizado. Nós já carregamos o estigma da semente do pecado. De alguma forma, quando Adão pecou, aquele pecado contaminou toda a raça humana, irmãos. E a descrição que a mente humana, a descrição que a Bíblia faz da mente humana é literalmente assustadora. Se tiver uma caneta, quiser anotar, anota para ler em casa depois. Eu vou lhe dar alguns textos bíblicos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que o Deus dessa geração cegou o entendimento dos descrentes, para que, opressos nas suas emoções, eles não vejam a luz do Evangelho e nem a glória de Cristo, que é a imagem de Deus que visitou a terra. Percebeu? Um mundo cego não enxerga os benefícios que existem em converter os seus pensamentos e com isso a vida a Jesus Cristo. Efésios capítulo 4 versículo 18 fala de escuridão, de trevas, sem revelação no entendimento, na mente, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza de coração. Jeremias 17:9 diz: enganosa é a mente do homem, mais do que todas as coisas, e perversa, quem a conhecerá? Quem ditará para onde irá seus pensamentos e elucubrações das suas memórias? Romanos 1:28 é mais assertivo ainda, fala que as mentes humanas são depravadas, e são mesmo, irmãos. Tem hora que o inimigo pousa sobre esse campo de batalha chamado a sua mente, na hora que tu está orando. Ou sou mais desviado que vocês, que em um momento de oração tem hora que eu me pego pensando, orando por coisa, nem por mente minha, sai daí, Satanás, tu está pousando teus passos, sai daqui. É sério o negócio, irmãos, é o campo de batalha dele. Olha o que diz Romanos 1:28, e como eles não se importam em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento de perversidão, para fazerem as coisas sem limites, como lhes convém, se tornam então assim depravados. Irmãos, o homem que tinha a maior força que já habitou nesse mundo, o livro de Juízes descreve
a potencialização divina na vida de um homem chamado Sansão. Em Juízes 11 tem um texto que diz que ele pegou uma queixada ainda recente de um burro morto, e com aquela queixada ele matou 1000 homens. Aquele homem era literalmente, quando visitado pela força de Deus, invencível. Mas no entanto, a mente de Sansão, irmãos, pelo amor de Deus, era uma tragédia. Ele não podia ver uma barra de saia que se desviava do caminho de Deus. Era alguém que era nazireu, era para se separar do vinho, era para se separar de mulheres que não fosse a sua, e ele pegava a primeira que aparecia, e foi por causa disso que pegou uma doida chamada Dalila, e terminou contando os segredos de Deus com ele, e foi a sua literal derrocada, irmãos. Tão forte, mente tão fraca. Sansão versus Sansão, uma tragédia. O lado maligno venceu, o lado da santidade, porque não era puro, não preservou os pactos que Deus tinha, não entendeu que o privilégio que o projetou para ser mantido precisava de santidade, de comunhão com Deus, de pureza, de mente que controlasse todas as suas ações e emoções. A mente de Sansão era deliberadamente depravada. Agora eu vou falar de um tema que no Brasil, talvez você não entenda, porque essas coisas não existem no Brasil. Quem sabe se você estivesse na China, fosse mais fácil você entender. Mas 1 Timóteo, irmãos, 6 e 5, a Bíblia diz que a mente do homem é corrupta. Por ter uma mente corrupta, privada de entendimento e privada da verdade, eles vivem mais apegado aos ganhos ilícitos do que à prática de ações que agrade a Deus. E eu dou uma ordem para vocês: apartem-se dos tais, porque pecado é infecto contagioso. Olha para quem está do seu lado assim, e olha assim para ele, pergunta para ele: tu não está em pecado não, tá? Porque se tiver, eu vou dar uma carreira daqui. Eu não quero ser contagiado. Irmãos, Efésios 4, 7 fala de futilidades que vêm à mente. Olha o que o texto diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como os que andam os outros gentios, movidos pela futilidade das vossas mentes. O que é uma mente fútil, irmãos? Uma mente que só investe em coisas humanas, prazeres terrenos, não está investindo no eterno, não quer negócio com a santidade, não se separa de pecados, não se preocupa com os seus erros. Vou dar uma última referência: mentes endurecidas, Êxodos 17, 7 e 13, Êxodos 7 e 13, porém a mente de Faraó era endurecida, e por isso ele não os ouviu, e o Senhor já tinha avisado que assim seria, diz o texto. Então, irmãos, se você é daqueles que ficava procurando adversários para fora do seu corpo, vou jejuar para saber de onde virá o ataque. Não precisa, o ataque está dentro da sua mente, é você contra você. Percebe isso? A gravidade que é você não precisar ir longe para se expor o risco. Basta você acordar que a bichinha começa a trabalhar lá, e dali para frente você tem que gerenciar todos os seus pensamentos. Eu de vez em quando eu digo para minha mente: ei filhinha, eu não estou doido não, viu? Eu estou vendo o que é que você está pensando aqui, viu? Tu te converte, que tu é inconvertida desde que eu conheci você. E eu não aderi a Gênesis não, eu me converti ao Senhor. E eu não quero que você pense o que você pensa que pode pensar, não. Você só pode pensar coisas que agradem a Deus. Escuta essa e guarda essa no teu coração: antes de escravizar comportamentos, o mal sequestra a razão e convence a consciência a chamar o erro de verdade. É aquilo que as pessoas: não, mas todo mundo faz, pastor. Todo mundo
vive, porque eu não faço. E eu conheço irmãos que também não fazem. E todos aqueles que estão querendo chegar no céu também não faz. Vá pregar esse evangelho podre para outra pessoa, porque aqui na minha mente você não entra não. Todo homem poderoso, irmãos, todo homem poderoso, ele era poderoso, não apenas na hora em que foi potencializado pelo Espírito Santo. Ele era poderoso porque tinha uma mente que era controlada, gerenciada por ele, que só pensava coisas que agradavam a Deus. Sabe, um dos homens de mente humana mais espetaculares que nós conhecemos foi o Davi. Ele enxergava medos, possibilidades perigosas de uma forma completamente diferente, porque a sua mente era dominada pelo Espírito Santo. Olha, quando ele viu Golias lá afrontando todo o exército de Israel, o que foi que ele disse para o rei? Ainda franzino, um adolescente, ele disse: rei, esse incircunciso filisteu, olha o que ele está dizendo, irmão, esse homem não tem pactos com Deus, eu tenho, afrontou todo o exército da minha nação, o exército de Deus, e ninguém vai lutar com ele, eu vou. E o rei de Israel olhou para ele e disse: mas menino, tu não vai tirar a catinga do mijo, tu há pouco tempo que saiu da fralda, está achando isso de mim? Pois eu já enfrentei uma ursa e um leão, um urso e um leão, e venci os dois. Tinha currículo. Irmãos, você, para vencer um leão, antes de vencer um leão, você teve que dominar o medo. Você teve que ser apaixonado pelas ovelhas do papai, a um ponto que diga assim: eu morro, mas esse leão não come as ovelhas da casa do meu pai. Eu dou a minha vida, mas essa ursa não vai matar nenhuma ovelha que dá sustento à casa de meu pai, que dá lã, que dá leite na casa de meu pai. Paixão, irmãos, sentimento de proteção daquilo que é de Deus, era isso que Davi tinha impregnado quando ele venceu Golias. Ele não venceu Golias por causa do seixo, ele venceu Golias porque tinha uma mente conectada com a mente de Deus. Pastor, eu não consigo. Você está me dizendo, você não sabe os problemas emocionais que eu já fui. Ou eu já fui para psicólogo, para psiquiatra. Eu vivo tomando barbitúricos, pastor, para dormir. Eu tenho que tomar um remedinho, pastor, senão eu não durmo. Eu vou lhe dar uma pílula, a pílula de João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus acabou com aquele carnaval que estava havendo no palácio de Faraó, irmãos, e acabou de uma forma magistral. A Bíblia diz que o Arão joga a vara diante de Faraó, ela se transforma em cobra. Aí o Janes e o Jambre faz a mesma coisa, joga a vara e a vara vira em cobra. Que técnicas usou de ilusionismo? Eu não sei, irmãos. Eu só sei que virou cobra. O problema não está em fazer a mágica. Fazer mágica muitos mágicos fazem. O problema é que quando aquela cobra começou a querer caminhar no palácio de Faraó, a cobra de Arão comeu a cobra do James e do Jambres. Ai, irmão, se tu não aplaude a Deus numa hora dessa, como é que tu vai aplaudir, menino? Moisés fez brotar rã de tudo quanto era canto, mas James e Jambres eram encantadores de rãs. Fizeram alguma coisa que apareceu rã também no Egito. Mas aí, irmãos, o desafio de Moisés foi outro. Vamos pegar o pó agora, e do pó transformar o pó em piolho. Aí criacionismo é alguma coisa que só pertence a Deus. Criar o tudo do nada, só Deus faz. E aí eles tentaram lá fazer com aquelas habilidades, aquelas engenharias de ilusionismo, fazer o povo enxergar piolho onde piolho não tinha. E aí eles chegaram a uma conclusão: isso aí não dá para a gente não. Êxodo 8, capítulo 8, versículos 18 e 19. E os magos, depois de fazerem esses encantamentos, não conseguiram produzir piolhos da areia. E então eles disseram a Faraó: isso aí só quem consegue
é dedinho de Deus. Quando Ele quer assim, aí sim, o dedo de Deus consegue. Isso aí a gente não consegue não. E assim a farsa do ilusionismo, irmãos, foi desfeita naquele lugar. Eu era jovem pastor quando apareceu um pastor aqui com experiências muito fortes da África. E o pastor Neco achou que não devia levar isso para toda a igreja. Ele pregou um grupo seleto de pastores da confiança dele e marcou um local dentro da igreja, uma sala dentro da igreja, para nós vermos um filme que tinha acontecido na África. Esse pastor veio, ele ia pregar na terça-feira, e esse caso, só quem pôde ver foram os pastores que estavam nessa reunião. Ele trazia um filme, mas trazia também anúncios dos jornais da África, do país que ele morava, dizendo que de fato aquilo aconteceu. Com feiticeiro, e tem mais, mano, feiticeiro na África não é brincadeira. Os camaradas têm castas de demônios que fazem coisas que às vezes até o diabo diz assim: meus filhinhos aí embaixo na terra estão fazendo coisas que nem eu fiz. Aquele feiticeiro, irritado com um pastor que estava com a igreja que estava crescendo, esse que veio, fez uma proposta: vamos levitar? Quem levitar mais alto é o servo do Deus fiel. Vou dar a você 3 meses para você jejuar e orar, e depois de 3 meses a gente marca um encontro e nós vamos ver quem levita mais alto. E depois do terceiro mês, oração, jejum, o pastorzinho falando, chegou magro lá, irmãos. Se levitasse mais alto não era uma coisa assim nem tão difícil, tão magrinho que estava, de tanto jejum que fez. E quando chegou lá, a aldeia toda reunida, centenas de africanos, ficava impressionado com aquele vídeo, porque parece que brotava que nem formiga de tanto africano naquela reunião. E aí o feiticeiro disse assim: eu levito depois, você vai levitar, eu quero ver quantos metros você sobe, e depois levito eu. Tá certo, pastor? O pastor, com toda a humildade, disse assim: não tem problema se você levita depois ou eu primeiro. A ordem dos fatores não vai alterar o produto final, não. Mas se foi você quem escolheu levitar primeiro, é porque Deus tem algum plano e algum propósito nisso, porque eu confio que o meu Deus não vai envergonhar o seu nome nessa reunião. E aquela multidão de africanos gritando, irmãos. Aí de repente o pastor se ajoelhou ali, e o que ele queria naquela reunião era isso, compartilhar aquela experiência que ele teve com Deus, e orou, irmãos. Quando ele estava orando para levitar, eu fiquei orando também de cá: vai, levita, e bem alto, passa das nuvens. O pastor levitou ou não? O pastor levitou ou não? Não levitou. Eu disse assim: eita, e agora? Uma verdadeira ovação negativa daquela multidão de pessoas contra o pastorzinho ajoelhado ali. Aí vem um feiticeiro, irmãos, e sobe. Quando ele chega lá em cima, que estava parecendo uma formiguinha lá em cima, ele gritou: ei, ô pastorzinho de nada, quem é o Deus verdadeiro, o meu ou o seu? Bestão, perguntou a pergunta errada. Aí ele disse assim: você acha que o meu Deus não é verdadeiro porque eu não levitei? Eu não levitei porque o meu Deus não é exibicionista. Você está em um processo de exibicionismo aí. Eu vou mostrar agora quem é o Deus verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, forças que elevaram esse homem, cessem de agir agora. Na hora que ele disse isso, o bicho despencou lá de cima. Pum! Se espatifou no chão. Irmão, se aquele homem que estava de joelho e não levitou tivesse a mente fraca, ia descrer de Deus naquela hora. As maiores guerras que nós batalhamos nas nossas vidas, irmãos, elas acontecem aqui. Ministério Louvor pode vir. O povo hebreu estava entrando na terra prometida. Você sabe qual foi a ministração de Deus para Josué? Uma tríplice ministração. Josué 1:6. Esforça-te, Josué, tenha bom ânimo,
seja forte, de mente corajosa, porque eu serei contigo. Segunda ministração, Josué 1:7. Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, porque eu estou garantindo a vitória. Josué, eu estou contigo. Terceira ministração, Josué 1:9. Não te mandei eu, Josué? Por que você não está cumprindo? Porque a mente é assim, irmãos. Deus fala e a gente tem dificuldade de crer. Não é Deus não, isso é a minha voz interior. Voz interior de uma mente desviada, sai daqui em nome de Jesus Cristo. Deus falou e vai cumprir. Esforça-te, tem bom ânimo, não tema e nem te espante. Sabe por quê, irmão? Porque tem coisa que Deus faz na vida da gente que a gente fica fica espantado de tão grande que é. Por que você acha que foram 3 ministrações, irmãos? Na primeira Deus libera, na segunda Deus fundamenta, na terceira Ele enraiza. Que você saia daqui enraizado na sua mente, que as maiores batalhas que você vai enfrentar na sua vida, elas acontecem dentro da sua mente. É você contra você. Quem vai vencer depende do grau de aproximação que você tenha com Deus. Se você tiver com Deus do teu lado, irmãos, quem vai vencer sempre é o lado convertido da tua mente. Toda mente tem um lado convertido e tem um lado que não é convertido. Deixa esse lado que é convertido atrofiar o lado que não é convertido. Por último, Deus disse a Josué: não se preocupe, Josué, você está preocupado que você vai suceder Moisés, que fez grandes sinais? Hoje eu vou começar a engrandecer você diante da congregação de Israel. Irmãos, o sinal divino da operação do seu milagre, ela não serve para exaltar o homem, ele serve para revelar que Deus está com ele. E a Bíblia diz que quando Josué chegou diante do Jordão, Josué disse: Jordão, cesse, que eu vou passar com a congregação de Israel. E o milagre que se fez no mar com Moisés, agora estava se dando ali, através da vida de Josué. Irmãos, eu fico olhando para aquela cena. Eu já perguntei a Deus: tem uma sala de cinema no céu? Porque quando eu chegar eu queria ver o mar se abrindo, o rio Jordão parando. Aquela cena, irmãos, era Deus dizendo para Josué: Josué, não é só que eu vou estar contigo, mas é que os sinais que Moisés fez serão repetidos através de você. Ei, escuta essa. Anunciou-se em Maceió uma grande batalha, você contra você. Quem vai vencer? Se você não tivesse ouvido essa palavra, talvez fosse o lado desviado da sua mente, mas depois dela, eu duvido muito, tu vai sair daqui crente pra caramba. Que Deus potencialize a sua mente e que ela seja uma arma poderosa de Deus para vencer as potestades do mal. Eu oro e profetizo isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Pegue assim na sua fronte e diga: mente minha, seja visitada pela unção do Espírito Santo. Aqui e agora eu determino que nenhuma batalha o inimigo vai vencer na minha mente. Todas as batalhas serão vencidas por Jesus.